Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua presença nesse momento e pedimos que pelo Teu Santo Espírito o Senhor fale aos nossos corações. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aprendido muita coisa errada. Quando nós lemos esse texto, nós temos algumas perguntas a fazer. Por exemplo, se você é um bom observador do texto, você viu que o jovem chama Jesus de bom mestre e Jesus o retruca? Já viu essa observação aí? Mas por que? Jesus não era bom o suficiente? Será que é isso? Quando nós lemos esse texto, nós vemos um jovem que está cumprindo toda a lei. Ele diz, eu faço tudo isso. Mas isso não é o suficiente? A lei não é o suficiente? Ser bom não é o suficiente? O que é suficiente então? Uma outra pergunta. O texto diz assim que Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem. Mas a Bíblia diz que o jovem deu as suas costas e foi embora. São algumas observações que o texto me incomoda a princípio. Nessa noite eu gostaria que você fizesse um exercício. Quando nós lemos a palavra de Deus é viva, ela conta histórias de pessoas, mas ela tem uma mensagem para nós, tem uma mensagem para você e para mim. Quando nós lemos a Bíblia, você já deve ter visto isso. Você lê a história de alguém, por exemplo, você lê a história de Jó, e você está passando por alguma dificuldade muito grande, e aí às vezes você diz assim, eu estou comparecendo Jó nesse momento. Ou se você está muito feliz, está contente numa situação alegre, aí você, olha, estou parecendo Davi agora que venceu um gigante. Então você consegue muitas vezes ter uma identificação com o texto bíblico. Porque ele não conta só histórias, vamos dizer assim, de fantasia. E nenhuma das histórias da Bíblia é uma fantasia. Todas as histórias são de verdade, de pessoas de verdade. Coisas que aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Mas o grande exercício da gente ao ler a Bíblia é dizer assim, o que é que eu tenho para aprender nesse texto? A primeira pergunta. A segunda pergunta, será que eu não estou fazendo igual a essa pessoa da qual o texto está colocando a história? Em psicologia e em literatura tem uma palavra que se chama arquétipo. Arquétipo é uma pessoa que ela genericamente se parece com muita gente ou a gente se identifica com ela. Você já se identificou com esse jovem? Você alguma vez na sua vida já saiu triste de algum culto ou de alguma leitura bíblica? Você já se entristeceu e disse, por que tem isso na Bíblia? Ou por que é que tem essa exigência aqui? Você já se entristeceu? Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus disse assim, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, ele já pecou. E os discípulos disseram, essa palavra é muito dura, Jesus. Não estavam felizes de ouvir isso. Quando você lê algumas coisas na Bíblia, às vezes algumas palavras incomodam você. E as pessoas às vezes podem identificar esse incômodo como se não fosse algo de Deus. Mas na verdade, Deus tem muito a nos ensinar. Dentro de nós, existem algumas engrenagens que fazem a gente ser uma pessoa, ter identidade, ser alguém distinto dos outros. Não sei se você já passou por isso, mas você já teve uma situação onde você queria fazer uma coisa, mas não era capaz de fazer aquilo? Você tinha uma intenção, por exemplo, você estava na estrada e tinha um acidente e alguém estava ali caído, uma chuva muito grande, e você, num horário atrasado, você teve que passar correndo e disse, alguém vai socorrer essa pessoa, mas depois isso ficou martelando na sua cabeça, você disse, por que eu não parei ali? Ou alguma pessoa que você, por exemplo, pensou de dar uma esmola, pensou de ajudar alguma coisa, mas você disse assim, hoje não, e depois não foi mais possível. Ou uma palavra que você tinha a dizer para alguém, perdão, me desculpe, e essa pessoa foi embora, ou a situação mudou e agora você não pode mais fazer isso. Dentro de nós, existem como que engrenagens.
E para a gente ser feliz, essas engrenagens, elas têm que funcionar perfeitamente. Eu gostaria de destacar pelo menos 3. Dentro do motor da nossa pessoa, pelo menos 3 engrenagens precisam funcionar. Primeiro, a engrenagem, que é o que nós somos de fato, que traz a nossa identidade, aquilo que nós queremos do mais profundo do nosso coração. Cada um de nós tem um desejo, tem alguma coisa que quer conseguir, que quer fazer, como se quando a gente fosse criado, né, como nós fomos criados, Deus colocou algo especial em nós e nós precisamos cumprir aquela missão. Tem gente que fala assim, olha, eu preciso ser missionário, eu preciso pintar um quadro, eu estou aqui trabalhando com essa profissão, mas não é isso que eu quero fazer. Então existe algo dentro de cada um de nós que é o seu mais íntimo e profundo desejo de realização. Existe uma outra engrenagem que são as nossas emoções. Como nós lidamos com essa situação entre o que eu quero e o que eu sinto? Porque há de haver um compasso, uma sincronia, como um relógio, onde a engrenagem do que eu quero, quando eu faço algo que eu quero, eu me sinta bem, eu me sinta feliz. Como, por exemplo, quando um casal que queria muito se casar e aí arrumou dinheiro e condições, e agora aquele noivo que está aqui à frente, ele enxerga a sua noiva entrando ali num vestido branco, e aquele sorriso do casal, um vendo o outro e dizendo assim, era isso que nós desejávamos fazer, era esse o sonho que a gente tinha, e aquela moça entrando de branco ali, e ela olhando as pessoas todas com os olhares para ela, dizendo assim, oh, Deus, obrigado porque eu consegui atingir isso, e aquela emoção indescritível de que algo especial está sendo realizado. Essa é uma segunda engrenagem. Mas existe a terceira engrenagem, que é a engrenagem do fazer, do agir. Quantos de nós aqui, nós nascemos com alguma coisa, sabemos a sensação daquilo, mas nós não atingimos o nosso objetivo de vida ainda. O objetivo daquele dia, pode ser que seu objetivo seja, por exemplo, um bom almoço. Por que não? O meu íntimo tem fome e eu tenho desejo de comer, mas, por exemplo, se a comida for negada, então é uma profunda frustração, não é assim? Então essas 3 engrenagens do que eu sou, do que eu sinto e do que eu faço. Quando eu sou, sinto e faço em sincronia, eu tenho felicidade, eu tenho alegria. Mas quando eu não consigo fazer, existe uma frustração. Mas você pode pensar dessa forma, talvez apenas na área da psicologia ou na área do relacionamento humano. Mas eu queria levar você a um outro tipo de pensamento agora. Quem da parte de Deus faz as coisas? Quando Deus quer alguma coisa, quem faz? Quem é o Logos? Quem é a palavra? Quem é a ação de Deus? Quem é? É Jesus. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra. A ação de Deus é Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus foi batizado, Deus lá do céu disse assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele está fazendo o que eu quero que seja feito. Ele está cumprindo tudo aquilo que eu quero, a minha vontade e o meu sentimento, a minha alegria estará sobre ele, que é o meu espírito. Minha alegria o encherá da minha presença, porque é o meu espírito que está ali. Da parte de Deus, existe uma sincronia perfeita. Nós chamamos esse sincronismo de trindade. Essa é uma das formas de explicar isso. Mas isso pode parecer um assunto muito complexo. E isso faz parte do mistério. Isso ultrapassa a razão. É uma coisa para-racional. É algo que você não tem que entender, você tem que crer. Porque na dimensão do nosso relacionamento com Deus é a fé. Nós não nos relacionamos com Deus apenas pela razão. Nós nos relacionamos com Deus mais do que pela nossa razão, pela nossa fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crer que Ele existe e é galardoador das bênçãos. Se você não crer em Deus,
você não agrada a Deus. Quando nós, aqui do nosso lado, nas nossas engrenagens internas, nós temos um vazio no nosso ser, e nós temos um sentimento que precisa ser preenchido, mas nós não sabemos o que fazer. Então, a frustração em nós. Deus nos apresenta Jesus Cristo, da parte dele, para que toda a nossa frustração, toda a nossa angústia, para que as nossas engrenagens internas, para que esse ser que carece de alguma coisa, encontre-se com Deus. Nós temos diante de nós um jovem. A Bíblia diz que ele era um jovem cheio de qualidades. Ele era rico. Você gostaria de ser rico? Gostaria de ter muito dinheiro? Talvez você imagine que isso é o que falta para você. Dinheiro. Ah, se eu tiver dinheiro, então aí todos os meus problemas se realizarão. Porque o dinheiro não traz a felicidade, mas manda buscar. Né? Uma frase de caminhão aí. Ou o dinheiro, ele não é a felicidade, mas ele compra se precisasse. Manda trazer, alguma coisa assim. Mas o vazio continua com o dinheiro. Mas alguém pode dizer assim, ah não, o dinheiro não é tudo, o importante é fama. Esse jovem era famoso, ele era um príncipe. Ele era uma versão moderna de Daniel. Era um jovem cumpridor da lei. Ele fazia todas as coisas boas. Você tem um ideal de bondade dentro de você. Às vezes você fala, eu estou fazendo coisa essa semana, Senhor. Fui joia, hein? Olha, eu não cometi nenhum pecado. Sabe, mesmo que você não cometesse nenhum pecado, ainda não é suficiente. Porque você está classificado como pecador. Você nasceu no pecado. Mesmo que você conseguisse ficar uma semana sem cometer nenhum desaforo para Deus, você ainda continua sendo pecador. Mas esse jovem, além de rico, além de príncipe, ele era uma pessoa exemplar, porque era um cumpridor da lei. Você cumpre a lei de Deus? Nós que somos os cristãos, nós dizemos assim, a gente não precisa cumprir a lei, porque nós já estamos em Jesus. A gente pode sair pecando à vontade, porque Jesus, aonde abundou o pecado, superou a graça de Deus. Então, tanto faz. Tanto faz. Algumas pessoas já me disseram isso. E esse jovem, ele é um exemplo para muita gente. Imagina a roupa dele, o olhar dele, o anel, a sandália, o jeito dele andar, as palavras rebuscadas. Bom mestre. A Bíblia diz que ele se ajoelhou e disse, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha, né? Se fosse outra pessoa, dizia assim, Senhor, o que eu faço para me salvar? Né? Mas não, ele foi longe. Ele tinha todo um detalhe ali. Claro que ele não falou isso em português, né? Ele sabia falar grego, porque todo mundo sabia falar grego naquele tempo. Sabia falar hebraico, aramaico. Era um príncipe. Pelo menos 3 línguas ou 4 ele falava. O latim, o grego, o aramaico e o hebraico. Pelo menos essas 4. O apóstolo Paulo falava 5 línguas. Quem sabe esse jovem não poderia até ser o apóstolo Paulo? Não sei, a Bíblia não fala isso. Mas esse jovem, ele foi até Jesus. Chegou até Jesus. E eu pergunto a você, quão longe ele estava de Deus? Quão perto ele estava de Deus? A Bíblia diz que Jesus é Deus conosco. Você que está aqui e que já aceitou a Jesus, você não conheceu a Jesus como aquele jovem conheceu. Ele viu Jesus, ele falou com Jesus, ele esteve pertinho, ele sentiu o cheiro de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. Ele estava lá pertinho de Jesus. E ele vem com toda a sua lei, com tudo aquilo que ele é. Mas interessante, apesar de fazer todas essas coisas, alguma coisa não estava bem dentro dele. Porque ele vai com uma dúvida. Ele diz assim, Jesus, Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não há dúvida. Olha, eu estou fazendo tudo, mas existe uma dúvida.
E Jesus primeiro coloca as coisas nos seus lugares. Por que me chamas bom? Uma pergunta interessante. E essa pergunta me remete a um outro texto. Na Bíblia diz que existiu uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada. E essa mulher era uma mulher cananeia. Ela não era uma mulher do povo judeu. Era uma mulher desprezada, era mulher, por ser cananeia, e porque na família dela tinha um grande problema. E a gente que tem um pouquinho menos de problema não quer saber dos problemas dos outros. Então ela aparece lá e ela diz: Jesus, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E eu preciso que o Senhor a cure. Mas Jesus, ele diz assim: não é bom alimentar os cachorrinhos, porque eu vim para os filhos de Israel. Uau, Jesus chama aquela mulher como se ela fosse um animalzinho. Texto pesado. Aquela mulher poderia se levantar e dizer assim: eu nunca mais volto nessa igreja, está ouvindo? Eu nunca mais falo com esse Jesus, porque eu vim e ele me desaforou. Ele me colocou numa situação de humildade. Eu já estou sofrendo, ele não derramou uma lágrima pelo meu problema. Eu não vou mais ter nada com esse Jesus. É uma atitude. Pode ser. Mas qual foi a atitude dessa mulher? Ela, de uma forma especial, ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus senhores. A minha filha está tão ruim que eu não tenho condição nenhuma de orgulho. Eu não estou aqui em condição de ficar de pé e exigir nada. Eu realmente estou passando uma vida de cachorro. Eu realmente não tenho nenhum orgulho, não tenho nenhuma razão, eu não tenho nem vontade de viver com a situação que a minha filha passa. E o Senhor tem razão, mas uma coisa eu tenho fé, e mesmo que alguma migalha caia da tua mesa, Senhor Jesus, eu vou aceitar qualquer coisa que o Senhor me der. E Jesus, ele responde para aquela mulher: grande é a tua fé, vai porque a tua filha se salvou. Algumas pessoas se frustram com Deus. Algumas pessoas dizem assim: Jesus não está fazendo nada. Jesus não está mudando nada na minha vida. Eu me sinto humilhado, me sinto pequeno. Mas na verdade, Deus está trazendo as coisas que estavam escondidas à tona. Deus está fazendo com que as coisas que você não via, você possa primeiro perceber a sua situação. E a nossa atitude diante de Deus é sempre uma atitude que deve ser de humildade. Aprenda essa lição. E aquela mulher teve o seu pedido, a sua necessidade resolvida. Mas vamos voltar para o jovem. Por que me chamas bom? Bom não há nenhum, a não ser Deus. Jesus está perguntando assim: olha, Jesus não disse eu não sou bom. Está dizendo, por que você está me chamando de bom? Por que você está me fazendo essa pergunta? Qual o seu conceito de bondade e o que é que faz você imaginar que eu seja bom? Porque bom é só um, que é Deus. Essa era quem joga futebol assim, não sei, né? Um exemplo para as mulheres, vou pensar agora, mas para os homens, aquela bola que o goleiro já ficou para trás, a pessoa passou para você, está entre você e o gol, só falta fazer. E o que a pessoa faz? Ela cai lá na frente do gol e aí perde. Assim, a videocacetada do século, né? Jesus falou assim: olha, por que você me chama bom? Bom é só um, que é Deus. O jovem poderia falar assim: mas o Senhor é Deus. O Senhor e Deus são um. O Senhor falou lá que Deus e o Senhor é um. Então eu estou falando muito bem, né? Mas não. Texto, ele não fala nada. Ele não sabe fazer o gol. Para as mulheres, deixa eu pensar. Já fez um bolo sem fermento? Aconteceu? Ou comida que esqueceu de colocar o sal? Já ou demais? Então, é alguma coisinha pequenina, mas o jovem não captou isso daí.
Mas Jesus, ele continua dizendo assim: olha, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E Jesus, então, agora vai falar com aquele jovem sobre quais são os mandamentos. Existe um caminho, existe algo a fazer. Então, Deus não quer que você machuque ninguém. Deus não quer que você desobedeça a seus pais. Deus quer que você ame ao seu próximo. Deus não quer que você defraude alguém. O que é defraudar? Bom, uma vez eu já expliquei isso, mas vou explicar outra vez. Defraudar, para o bom português, é tirar a fralda. É defraudar, né? Mas não é isso, não. Defraudar é quando você promete uma coisa para alguém que você não é capaz de cumprir. Que você não tem todas as condições de fazer. Defraudar é passar um cheque sem fundo. Defraudar é dormir com uma menina e dizer que vai se casar com ela se você não sabe o dia de amanhã. Isso é defraudar. Defraudar é ficar com alguém. No sentido que usam hoje em dia aí. Agora, esse jovem ouve tudo isso de Jesus. Ah, tudo isso eu tenho feito. Essas coisas eu tenho feito olha, não é de hoje não, hein? Desde a minha tenra mocidade lá, que eu era um jovenzinho. Eu já dominava e já fazia tudo isso. Os 613 mandamentos aí do judaísmo, eu já faço tudo. Já está tudo certo. Essa é a conversa. Agora, Jesus pergunta bem assim para ele. A Bíblia diz aqui, olha, versículo 21 de Mateus 19. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. É uma tripla ordem. Vamos começar por partes. Primeira coisa, olha, você quer ser perfeito? Primeira coisa que você vai fazer é vender tudo que você tem. Mas a Bíblia diz assim que ele era rico, né? O que ele tinha não necessariamente, não era, por exemplo, como o Zaqueu, que tinha feito alguma coisa errada, tinha trabalhado numa grande empresa petrolífera, alguma coisa assim, feito alguma coisa errada. Ele não era isso. Ele era um príncipe, já nasceu rico. Ele ganhou isso aqui por herança, não tirou nada de ninguém. E agora, Jesus disse assim, ó, você vai vender tudo que você tem. Por quê? Vender tudo que eu tenho? Você estaria disposto a vender tudo que você tem? Alguém aqui pode dizer assim, pastor, eu nem tenho nada. Você estaria disposto a vender o pouquinho que você tem? Jesus não para aí. Ele diz assim, olha, você vai vender tudo, mas não vai dar o dinheiro para mim, não. Não é para entregar o dinheiro para mim. Você vai dar lá para os pobres. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Assim você não tem de quem cobrar. Aí acabou, perdeu tudo, porque vai distribuir a sua herança aí entre todo mundo e agora não tem mais nada. Então você dê para os pobres. Não é para vender para pobre a juros, não, hein? É para dar de graça. Não é para dar trocando voto, é para dar sem querer nada em troca. Agora você vai ter um tesouro no céu. Você vai fazer um investimento, vai investir na terra para receber no céu. Pronto. Financeiramente já resolvemos o seu problema. Agora tem uma segunda coisinha aí com esse negócio, não terminou ainda. Porque você pode dar tudo para os pobres e ficar lá, né, esperando a morte chegar. Mas não, tem mais uma coisinha, você vai vir, um texto diz, vai tomar a sua cruz, vai pegar o que Deus pensou que você deve sofrer por ele, que é a sua cruz, e vai me seguir. Agora, quando eu disse no começo que a Bíblia tem histórias de pessoas, e eu disse que a gente deve se colocar às vezes no lugar dessas pessoas, eu queria dar uma paradinha e pensar na gente aqui. Tem muita gente que não está disposto a fazer nada por Jesus. Tem gente que está disposto a seguir a Jesus com tudo que é. Pecador, com seus orgulhos,
seus valores,